Se eu encontrar o Vasco na final do Campeonato Carioca, eu vou aplaudir e vou sair da cadeira e vou aplaudir de pé. Para o Vasco chegar na final é muito complicado, gente. Podemos dizer que é a primeira provocação do ano? Vasco, pelo amor de Deus, Vasco, opera um milagre nesse ano de 2025, porque olha, tá difícil. E a temporada do nosso Vascão se inicia hoje contra o Nova Iguaçu. Vamos destacar essa opinião aí do Pascoal e, claro, debater aqui o provável Vasco que vai iniciar a temporada. Vamos falar um pouco também sobre mercado da bola. Quero citar aqui um nome para ser reserva do Verratti, que eu tô até com medo, tá, galera? Saí do vídeo. Nem dá tempo para explicar aqui a minha teoria em relação a esse nome. Maurício Lemos também chegou aqui no Rio de Janeiro. Vamos trazer as primeiras palavras do nosso zagueiro uruguaio. E nesse sentido eu quero trazer aqui também um comentarista da Sport TV que eu gosto muito, que é o Rodrigo Coutinho, falando também sobre a chegada desse jogador. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente falar aqui sobre mercado da bola. Você sabe muito bem que tá difícil, né, o Vasco contratar um ponta. Na verdade, o Vasco quer até dois, né? Um para jogar pelo lado esquerdo e um também para jogar pelo lado direito. Mas está muito difícil conseguir essa contratação. Entendo também, porque nessa função o Vasco não quer apostar, quer contratar um jogador realmente que possa agregar no elenco. Então tá difícil acertar com esse atleta. Um nome que o Vasco tentou a contratação foi do argentino Coelho, né? Do Atlético Paranaense, mas parece que ele tá próximo de acertar com o Galo. Tá aí, ó. Atlético Mineiro teria avançado para comprar Coelho, especulado no Vasco. Eu estava vendo recentemente que o Galo queria a contratação do Arthur, né? Aquele do RB Bragantino, Palmeiras, Bahia, excelente jogador. Poxa, como eu queria o Arthur no Vasco. Aquele que acho que tá jogando no Zenit da Rússia, né? Mas a negociação, ó, muito dinheiro, o Galo desistiu, então mirou aí o Coelho, né? O Coelho é um jogador que eu também gostaria de ver no Vasco. Família, pega leve comigo, tá? Sai do vídeo, deixa eu explicar aqui a minha teoria rapidamente. Recentemente a gente trouxe aqui uma informação do Lucas Pedrosa, que o Vasco, né, agora tem como prioridade, depois da chegada do Maurício Lemos, contratar 2 pontas, lado esquerdo, lado direito, e um reserva para o Verratti, porque, né, internamente tem um entendimento que o Ryan, ele pode até quebrar o galho nessa função, mas ele é um segundo atacante, caso o Carille, né, possa no início dessa temporada aí jogar com 2 atacantes, então você tem a possibilidade do Ryan, Alex Teixeira, mas o Vasco busca, né, um centroavante com as mesmas características de Verratti. E aí, eu poderia até citar esse nome aqui um tempo atrás, mas eu esperei algum time aí manifestar interesse nesse atleta. E tá aqui, ó, Atlético Paranaense tem negociação em andamento pela contratação de Allan Kardec, que está livre no mercado. Ah, Thiagão, eu não tenho paciência não. Eu acho que eu não vou escutar a sua teoria. Calma. É claro, família vascaína, que eu queria estar falando aqui de um outro atleta. Como, por exemplo, até comentei com a galera lá do grupo de membros, né? Vou mostrar aqui para vocês que o Bahia está acertando com o William José. Não sei se vocês conhecem, mas um excelente jogador. Aumenta muito o nível do Bahia, na minha opinião, porque ele é infinitamente melhor que o Everaldo. Então, eu gostaria de ver o William José no Vasco, apesar da idade, 33 anos, jogador muito experiente, e eu acho que no futebol brasileiro vai, né, render, vai marcar gols aí. Vai ajudar muito o Bahia. Eu gostaria de estar falando do William José, que não é o caso, pelo investimento, papel colorido. Por que eu estou falando aqui do Allan Kardec? Assim, família, a gente sabe que o Verratti, ele é um cara que dificilmente ele fica fora, né, das partidas. Se você pegar aí na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, vocês podem me ajudar aí se eu tiver errado, eu acho que foi em 2 partidas, né, pelo 3º cartão amarelo. Ele foi poupado, eu acho que num jogo contra o RB Bragantino, dificilmente o Verratti fica fora. Então, assim, você tem que tentar a contratação de um centroavante. Eu acho que pela questão financeira o Vasco não vai buscar um jogador para disputar posição com o Verratti. Então, eu entendo que o Allan Kardec seria um nome interessante dentro dessas condições financeiras, livre no mercado. E assim, muita gente pode falar que, poxa, Thiago, mas ele é muito fraco, ele nem estava jogando lá no Galo. Eu acho que foi uma questão também de uma lesão grave
que ele teve, e aí nessa reta final, né, ele estava ali recuperando, tanto que ele entra na decisão da Copa do Brasil, marca um gol, né, contra o Flamengo. Então, assim, eu acho que o Allan Kardec seria uma aposta interessante para ser reserva do Verratti. E eu não acho o Allan Kardec tão ruim assim não, como a galera fala. Claro que se você tiver na memória, aquele Allan Kardec que surgiu no Vasco, ele tinha muita dificuldade, muito. Ele era bom na bola aérea, né, como o Verratti é. Mas com o tempo, na sua carreira, ele evoluiu bastante nesse sentido. São Paulo, Santos, Palmeiras. Então, assim, jogador experiente, que eu entendo que, de repente, não é um investimento tão alto, salário, livre no mercado. O que vocês acham? Ou tô falando alguma besteira? Vamos seguir aqui a nossa resenha e trazer aí o Oswaldo Pascoal falando. A primeira provocação do ano não demorou. Se liga só. A grande surpresa, para mim, seria uma grande surpresa. Olha que eu vou falar uma coisa, um time que é gigantesco e é um dos que eu tenho mais respeito, que é o Vasco da Gama. Para mim, seria uma grande surpresa eu ver o Vasco na final do Campeonato Carioca. Para mim, será uma grande surpresa. Se eu encontrar o Vasco na final do Campeonato Carioca, eu vou aplaudir e vou sair da cadeira e vou aplaudir de pé. Para o Vasco chegar na final, é muito complicado, gente. O Vasco está montando o time. Tá... Ali atrás de você, ó. Olha lá. Tá gravando. Pode gravar, sim, pode gravar. Se o Vasco chegar na final, pode anotar. Se o Vasco chegar na final do Campeonato Carioca, eu falo por mim, o Zinho fala por ele, cada um fala por si. Eu, como diria aquele amigo meu do Zupac, eu se fiz por si próprio. É o livro que ele escreveu. Não é? É verdade. Então, eu, se encontrar o Vasco na final do campeonato, vou ficar muito surpreso. Família, eu entendo que tem duas maneiras da gente comentar essa opinião aí do Pascoal. Coração e razão. Coração, você vai ficar revoltado. Que é isso, o Vasco tem Paulinho, tem Coutinho, tem Payet, o Série C não tá lá essas coisas, e não sei o quê, Botafogo também perdeu, o Flamengo não dá pra falar muito, que tem um grande elenco, né? Então é complicado. E tem a razão. E aí, com a razão, você pensa, poxa, no ano passado, o Vasco tinha uma chance gigantesca de chegar numa decisão, depois de um tempo. Pega o Nova Iguaçu, né? Porque o Botafogo não conseguiu a classificação. A gente pensou, pelo menos na final a gente vai chegar. E o Vasco toma um vareio de bola. Um esculacho, o Vasco foi esculachado. Tem um ou outro que comenta que é isso, poxa. Não é possível, você não tá com a memória tão boa assim. Desculpa, brincadeira. Mas o Nova Iguaçu amassou o Vasco os dois jogos. Então o Vasco perdeu uma oportunidade enorme, né, no ano passado de chegar na decisão do Carioca. Qual a maneira, Thiago, que você analisa? Com a razão. Porque o nosso próprio treinador falou sobre isso na coletiva. A gente precisa ter calma. Como é que o Vasco vai, né, performar, encaixar, qual é a formação, vai chegar mais jogadores, vai ser no 4-4-2, vai ser com 3 atacantes. Então, assim, o Vasco é um time em reconstrução. Com a volta do Paulinho, Jair, chegada do Tietê, Felipe Coutinho, fisicamente, como é que vai ser? Payet, como é que vai ser esse encaixe aí? Verratti, sabe? Vai chegar os pontas. Então, nesse momento, não dá pra gente falar que o Vasco vai chegar na decisão do Campeonato Carioca. Agora, eu tô com uma boa esperança disso acontecer. Porque o Carille encaixando o time defensivamente, um amigo até me questionou hoje, né? É muito engraçado isso aí, vocês são gente boa demais, cara. Eu me amarro nesses comentários assim. Ele falou assim comigo, você tem que perguntar de bola pro seu pai e pro seu avô, porque você não sabe nada. Você quer que o Vasco fique entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, com o Pumita e Piton? Ai, vocês são demais, cara, a resenha é muito boa. Mas assim, a minha esperança, família, é que o Carille, ele é um treinador que ajusta bem isso, né? Então, de repente, consegue em movimentações, né, conversando ali também com o Piton. Eu acho que o titular do Vasco é o PH, não é o Pumita. Posicionamento, né? Ajustar bem ali, orientar bem o primeiro volante, o Vasco, né, consiga acertar essa questão. Porque assim, o Piton, na reta final, de fato, foi muito mal defensivamente. Mas teve um momento ali com o Paiva, que ele não estava tão mal assim. Então, eu acho que dá para ajustar. Então eu prefiro esperar, né, como é que o Vasco vai performar, só vai jogar com o time principal na 4ª rodada do Campeonato Carioca, né, torcendo também para chegar mais jogadores. Aí eu acho que dá pra gente responder o Pascoal. Num primeiro momento, é isso, família vascaína. Qual vascaíno é você? O coração. Fala comigo. E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, eu queria passar o Maurício Lemos, né, que chegou aqui no Rio de Janeiro, vai fazer exames, né, médicos aí e também assinar contrato com o nosso Vascão. E ele falou isso aqui para você. Bom, esse ano era final de temporada. O ano passado, na metade, eu tive a proposta, mas estava num momento complicado aí no Atlético Mineiro. Eu achei que ficando poderia ter minutos, mas fazendo o que eu fazia não tinha nem um pouco de minutos. E bom, agora não tive que pensar muito. Quando chegou a proposta, eu falei que sim. E bom, depois a negociação encaminhou bem e estamos aqui hoje. Maurício,
Seja bem-vindo ao Vasco. A possibilidade de jogar mais, você acaba de dizer que é um dos fatores que faz você vir para o Vasco. Você chegou a conversar com o Puma, seu companheiro, compatriota, a respeito do clube, da condição do clube e a briga até por competições melhores, que o Vasco esse ano joga a Sul-Americana. Isso também foi um fator fundamental para a sua vinda? Sim, óbvio. Quem conhece o futebol sabe a história do Vasco. Quando eu escutei o nome Vasco, o primeiro que passou na minha cabeça era de vir para cá, mas naquele momento eu estava aí no Atlético Mineiro e não podia sair a metade da temporada. Mas agora falei com o Pumita, ele me passou bem como está a situação do clube. O clube está fazendo um bom trabalho e convenceu para poder vir e bom, espero ser muito feliz aqui. Maurício, a gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados nesse momento, o torcedor aqui na expectativa. Queria saber de você como é que você está fisicamente, está pronto para jogar 100%? Bom, pronto para jogar não, depois das férias, mas sim, estou muito motivado, depois de ficar 6 meses sem jogar muito. A verdade é que a cabeça de um jogador é complicado quando não se joga, mas tenho muita vontade de jogar e bom, me preparar o mais rápido possível para estar disponível. Tá aí, família. Antes de comentar um pouco mais aí sobre o Maurício Lemos, eu queria trazer esse comentário aqui do Rodrigo Coutinho, que eu acho bem interessante pra gente finalizar o nosso vídeo. Se liga só. O Vasco precisa realmente se resguardar melhor defensivamente. Acho que isso não passa somente pelo nível dos zagueiros ou individualmente ali pelos jogadores de defesa. Acho que o Vasco, até ali quando o Rafael Paiva inicia o trabalho dele, consegue um melhor desempenho como um todo, defensivamente falando. O time cresce, passa alguns jogos ali sem sofrer gol, sobe na tabela do Brasileirão, mas logo ficou nítido que aquele era o limite do Vasco naquele Campeonato Brasileiro. Precisava de mais reforços. E como você falou, um jogador desgastado, né? Um jogador ali que a torcida não quer ver nem pintado de ouro. Botar a máscara do Mauro Galvão, a torcida não quer que vista a camisa do Vasco. Que não significa que não vão entregar. Assim, o Léo, por exemplo, no Atlético Paranaense. O próprio Maicon vai jogar no Coritiba, enfim. Mas assim, eu acho que o principal para mim é desenvolver um sistema defensivo mais seguro. Né? Um time que ocupe melhor os espaços na hora de defender. O Vasco teve um problema crônico durante metade da temporada de frente de área desguarnecida. Sofria muito gol, dava muita possibilidade de finalização para ali. Cruzamento na segunda trave, levou muito gol assim também, entre zagueiro e lateral. E contratou um técnico que costuma ajustar essas coisas. O Carille, as equipes dele costumam ser bem organizadas nesse sentido, na maioria dos trabalhos que ele fez ao longo da carreira. É claro que o futebol não é só isso. Aliás, até o Campeonato Estadual te exige menos nesse sentido. Mas pensando na temporada, talvez seja um treinador que ofereça isso mais seguramente e esses jogadores sejam mais bem utilizados. Sobre o Lemos, tem uma coisa interessante. Ele não foi bem utilizado na última temporada pelo Galo, com o Milito. Com o Filipão, ele era titular e era, inclusive, um jogador que conseguia se destacar na defesa do Atlético, sobretudo porque são treinadores que veem o futebol de uma maneira muito diferente, né? E acho que o Carille está mais para ver o futebol como o Filipão via do que como o Milito vê. Perdão. Que isso, Thiago? Tá com a cabeça boa não, hein? Não tô. Acabei esquecendo de falar da provável escalação do Vasco. Eu ia passar o comentário do Pascoal depois, né, falar sobre a provável escalação do nosso Vasco. Então vou fazer isso agora, tá, família vascaína? Olha só, tá na tela. Pablo, Lincoln, Luiz Gustavo, Paulinho e Vitor Luiz, fechando, né, a linha de 4. Na cabeça de área, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, fechando o meio-campo, JP de meio armador. No comando de ataque, Alegria, Serginho e GB. Ontem, né, foi divulgada aí uma provável escalação que a gente até achou meio estranho, né? O Vasco com 4 atacantes, né, sacava ali, no caso dessa aqui, tira o JP e tava o Bruno Lopes, né? Alegria, Bruno Lopes, Serginho e GB, e só com 2 volantes, que eram o Zé Gabriel e o De Luca. Então, assim, eu acho que essa escalação aqui, eu entendo que é ela que vai para campo hoje, né? Um time mais organizado, né? Linha de 4, 2 volantes, um meio armador e 3 atacantes. Assim, família, claro que, né, a gente quer a vitória e vai torcer muito pro Pablo, Lincoln, Luiz Gustavo, jogadores da base de um modo geral aqui. Mas assim, eu quero observar mais alguns atletas que eu entendo que, pelas carências do nosso elenco principal, de repente, né, pode ter mais oportunidades, que é o caso do Alegria, um jogador até que chegou a jogar na reta final, mas espero que ele possa performar hoje, né? Inclusive apareceu jogando no Nova Iguaçu no ano passado. GB também, né? Já que o Vasco busca aí um reserva para o Verratti, ele pode se colocar nessa posição também. Lucas Eduardo, né? Porque claro que é um setor do campo que eu acho que o Vasco tem boas opções, mas de repente é um jogador que possa mostrar recurso, boa condição física. Então a gente tem várias competições esse ano aí para disputar, né? No setor de meio campo acaba que o jogador tem que dar uma chegada, cartão, né? Suspensão. Vamos ver o Lucas Eduardo. E claro, né? A linha de 4 aqui com jogadores da base, Lincoln, Luiz Gustavo, Paulinho, né? E é aquilo que eu falo com vocês. Pelo amor de Deus, Gabriel jogou bem hoje? Ah, tem que ficar. Não. Serginho, pô, assistência, gol. Não dá. Não dá. Vamos torcer para que o Vasco possa ter uma boa atuação e estrear com vitória. Falando ali sobre
né, rapidamente o Maurício Lemos e a opinião já do Rodrigo Coutinho, né? Maurício Lemos explicou que não acertou com o Vasco no meio do ano passado porque ele tinha esperança, né, de jogar no Galo ainda, até porque o Galo estava disputando Copa do Brasil, né, decisão, Libertadores, chegando ali na reta final, né? E ele tinha esperança de atuar. E ele colocou, né? Mesmo eu fazendo tudo que eu estava fazendo, eu não consegui a oportunidade. E esse ano ele acabou aí acertando com o Vasco. E aí eu já pego o gancho ali do Rodrigo Coutinho, né? Falando, comparando, né, o perfil de trabalho do Felipão, que aí o Maurício Lemos conseguiu render, com o Milito não teve oportunidade. E como o Rodrigo Coutinho comentou, né? O Felipão pensa o futebol de uma maneira mais parecida com o Fábio Carille. Nesse sentido, né, a gente espera que o Maurício Lemos possa nos ajudar como ajudou quando o Felipão era treinador do Galo, família vascaína. É isso, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Fui!